Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, na tua presença, na tua casa, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, tu sabe o motivo de cada um, Senhor. Neste momento, Senhor Deus, também te peço, Senhor Deus, uma bênção especial sobre todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Vai, Senhor, visita, Pai. Aleluia. A minha oração hoje, pessoalmente, Senhor Deus, por Nena, meu Pai. Amém, Senhor, vai ser. Senhor Deus, a situação, o problema dela. Só tu, Senhor Deus, tem o problema, tem a solução para o problema dela. Sabemos que os médicos cuidam e o Senhor faz a cura. Que o Senhor vem tocando todas as feridas do corpo dela, Senhor. Amém, Senhor. E todos aqueles que estão com o mesmo problema neste momento. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele tem sido fiel, né? Ele tem nos honrado. Tu és fiel, A vez que tiver a sua oferta, para mim, aproveite esse momento. Ele está meditando na fidelidade de Deus, né? Esse é o momento. Ele é fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Como é que foi essa semana? Boa? Brincou, estudou? Levou a queda? Vai. Tem mais alguma coisa para falar contigo? Eu também agradeço a Deus pela semana, né, por estar aqui com vocês mais um sábado. Agradecer, Stephanie, graças a Deus, meu sobrinho está em casa já. Chegou ontem, graças a Deus. Tudo que a gente vem estudando até aqui, desde o capítulo 1, passeamos aí pelo capítulo 2, 3, 4, 5, né? Semana passada estivemos meditando sobre o tema das riquezas. Ele culmina com o capítulo 6. E quando ele começa dizendo aqui que e o homem é que Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho que come, também isso é vaidade e é grande aflição. Porque na realidade, resumindo tudo, foi isso que aconteceu com o autor de Eclesiastes, com o escritor de Eclesiastes. Ele pôde desfrutar, como ele mesmo diz, né? Ele pôde desfrutar de tudo. Ele buscou trabalhar, ele fez jardins, açude, ele construiu muitas realizações. Depois ele também procurou conhecer toda a sabedoria do mundo, tudo que havia debaixo do sol. Depois ele também
procurou se divertir, encontrar prazer nas coisas desse mundo, tudo que ele poderia experimentar, ele experimentou, e ele viu que nada disso lhe deu satisfação plena. E por fim as riquezas também, que foi um dos homens mais ricos e prósperos do seu tempo. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, ele não conseguiu a satisfação plena que ele tanto queria. Veja que, como a gente está discutindo, não quer dizer que essas coisas não têm o seu lugar. Elas têm o seu lugar na vida da pessoa. Mas se a gente vive em função delas, nós dedicamos a nossa vida, o nosso coração totalmente a essas coisas, e é isso que o autor de Eclesiastes quer nos dizer. Ao final nós iremos descobrir que isso não traz satisfação nenhuma, e que é uma satisfação momentânea e passageira apenas, somente passageira. Ele teve fama, ele teve honra, ele teve riqueza, Deus conferiu tudo isso aí, mas mesmo assim eu acho que ele chega no seu estado de velhice, ali talvez sozinho, e diz: não, eu não tenho a minha satisfação plena. Ele termina como uma pessoa frustrada. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos assim duas coisas importantes. A primeira é que se alguém vive em função das coisas que estão debaixo do sol, se o nosso propósito de vida é nas coisas que estão nesse plano material, horizontal, nós iremos se frustrar. Nada vai poder nos satisfazer plenamente. Podemos ter alguns momentos de satisfação, como disse o outro autor, alguns marcos ilusórios. Mas ao cabo de tudo, ao final de tudo, nunca vai dar aquela alegria, aquela felicidade plena. Porque a felicidade plena é só em Deus. Por isso que o livro, e a chave hermenêutica para compreender o livro, é o capítulo 3, verso 11 e 14. Quando diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Que as coisas de Deus são eternas. Então o homem tem que viver e dedicar a sua vida em função de quê? Das coisas eternas de Deus. Ele viver para além desse plano horizontal, para essa vida debaixo do sol, mas viver o seu propósito de vida ser um propósito espiritual em função de Deus, do que está além do sol, para além desse plano. Então, se a gente vive em função de Deus, nós temos que ter certeza que então a nossa vida fará sentido. As outras coisas não são erradas, mas só farão sentido se Deus for o nosso primeiro objetivo, for o nosso primeiro propósito. E aí as outras coisas serão ressignificadas com Deus. Agora, sem Deus, não será possível. Por que então ele vai dizer que a gente não pode viver em função desse mundo, desse plano apenas? Que tudo que a gente fizer aqui, nessa terra, tudo, a gente não vai encontrar felicidade plena. E na hora que a gente dedicar demais a uma coisa, ou seja trabalho, seja riqueza, na hora que aquilo não trouxer mais aquele prazer, aquele contentamento, nós vamos terminar como pessoas o quê? Frustradas, tristes, deprimidas, desgostosas. É por isso que as pessoas vivem hoje tomando remédios, as pessoas vivem hoje fazendo terapia. Por quê? Porque estão muito frustradas, porque colocou demais, empenhou-se demais, esforçou-se demais, dedicou-se demais a algo, pensando que aquilo seria a única coisa na sua vida e viveu só em função daquilo, que quando percebeu que aquilo não trazia felicidade plena, porque em algum momento, sei lá, o autor fala até filhos, teve 100 filhos, mas não pôde se contentar com eles. Por quê? Porque tem gente que acha assim: eu sou triste, eu sou infeliz porque eu não tenho filhos, luta para engravidar, né? E há outros, quando tem filhos, Deus foi agraciado com essa bênção, mas às vezes os filhos até formados, às vezes os filhos até encaminhados na vida, mas a pessoa às vezes olha para o passado e está faltando algo. Que talvez se outra pessoa tivesse, não iria estar triste por aquilo, mas a pessoa, mesmo com aquilo ali que podia trazer satisfação, ele percebe que ainda é uma pessoa triste e frustrada. Ora, o texto começa falando sobre o homem a quem Deus conferiu riquezas. E ele não é feliz porque ele não pode desfrutar disso. A gente já discutiu isso até na semana passada. O que é que adianta a gente ganhar dinheiro, ter... E um estranho é quem desfrutar disso, né? O texto fala do homem a quem Deus conferiu riquezas. Acumulou demais, mas não desfruta nada disso.
Ele vai dizer que isso é vaidade, é correr atrás do vento, não tem sabedoria aí. Mas aí agora no verso 8, ele fala também do pobre. O que é que vocês acham? O texto está falando só para os ricos? Só os ricos podem se frustrar? Só os ricos podem ter decepções? Tanto o rico como o pobre tem frustração, claro. Porque no mundo que a gente anda, como irmã Ana citou o exemplo da mulher que acolheu ela lá no hospital, com a filha dela. Ela tinha bens, ela era uma pessoa que tinha condições, né? E ajudou ela. Então, para os pobres, serve do mesmo jeito, porque tem pobre que não tem nada e se orgulha dos outros, não quer ajudar ninguém. Quando passa por a gente, parece que, sei lá, quer pisar, só não pisa porque não pode. Mesmo assim, são ricos. Se o rico tem condições e ajuda a quem necessita, claro que Deus abençoa aquela pessoa, tanto pobre como rico. Essa questão aqui, quando ele faz a pergunta, né, qual é a diferença entre o pobre e o rico, já é um dos primeiros questionamentos que o autor de Eclesiastes traz no capítulo. A gente vai abordar daqui a pouco mais um pouco sobre essa questão dos questionamentos. Mas é interessante, porque há uma filosofia de vida aqui, implícita nessa pergunta. Para quem o rico trabalha? É para ele ou para os outros? E essa pergunta também não seria aplicada também ao pobre? Para quem o pobre trabalha? Para ele ou para os outros? Se o rico trabalha, e precioso, e bom e belo como a gente viu no capítulo 5, que o trabalhador desfruta do fruto do seu trabalho, quão belo e quão maravilhoso é isso, isso serve tanto para o rico como para o pobre. Se você trabalha, claro que você está derramando seu suor para conseguir, né, manter sua família. Claro que está trabalhando para se alimentar. E se o rico está querendo se aproveitar do pobre, aí já é outra coisa, né? Deus não vai se agradar dessas coisas, né? Às vezes o pobre tem um pouco que Deus deu, mas ele tem que ter gratidão e dividir mesmo um pouco, porque assim ele não vai se frustrar nunca. Se você sempre tiver o seu, mas fizer bom uso, você vai ser sempre bem, não vai se sentir frustrado não. Tanto o rico como o pobre, ele tem que saber para quem ele trabalha. Por isso que se pensasse debaixo do sol, se ele for um ser humano egoísta e pensar só nele, trabalhando para ele, para ostentar, para mostrar para as pessoas que tem, muitas vezes ele deixa até de comer, muitos que não têm muita disposição, para se exibir com, sei lá, um carro do ano, não sei. É um carro que está fora dos padrões dele, ou um telefone, por exemplo. Só que assim, Deus deixou Deus deu nossa saúde para a gente trabalhar e conseguir usar os nossos próprios esforços. E outra coisa, Deus não quer que a gente desperdice nosso dinheiro com coisas em vão. Muitas vezes a gente desperdiça o nosso dinheiro com coisas desnecessárias. E ali, se a gente pensar, analisar bem, no mundo que a gente está hoje, a gente deveria se cuidar mais da nossa própria saúde, né? Porque a gente acha que está tudo bem, todo mundo bem, por fora e por dentro. A gente nunca faz um exame, nunca faz um check-up para ver como é que está a nossa saúde. Aí quando vem as doenças, aí quando chega é tudo de uma vez. E ali? Aí será que aquele dinheiro que você desperdiçou sem nenhuma necessidade, muitas vezes você tem calçado, roupa, coisas desnecessárias que você já tem. Muitas vezes não está precisando daquilo, mas você só por comprar, por ter o prazer de comprar, você compra e não ajuda nada para o seu futuro, né? E aí quando a doença chegar, você vai ter algum dinheiro reservado para fazer algum exame? Aí isso aí que a gente tem que pensar também, porque a gente se relaxa demais com essas. A gente não deve juntar dinheiro
para querer mais e mais. Mas a gente, o pouco que a gente ganha, a gente temos que pensar no dia da manhã. Porque a gente está vendo muitas coisas aí acontecendo e quando chega, é de uma vez. Antes de finalizar aí o único bloco, capítulo 6, o autor de Eclesiastes ele termina fazendo alguns questionamentos. Certo? É bem interessante pensar nesses questionamentos. Na verdade, ele já tinha feito alguns, né? A gente acabou de analisar um, que era a questão do rico e do pobre, né? A gente viu no verso 8, quando perguntou assim: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os ricos, né? Aquele questionamento que a gente viu: para quem ou para que nós estamos trabalhando, tanto o pobre quanto o rico. Mas aí o autor agora chega ao verso 11 e começa também a fazer outras perguntas. Olha aí o verso 11: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas quem aproveitará isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem diante dos poucos dias da vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem que será depois dele debaixo do sol? A gente pode entender essas perguntas como perguntas de um sábio que já sabe a resposta, como perguntas retóricas, uma pergunta que você faz já sabendo a resposta. Mas também nós podemos dizer que essas perguntas podem ser fruto de um questionamento, de questionamentos do próprio autor. Pois a sabedoria do homem, como diz a autora da lição de hoje, é muito limitada. Mesmo o homem mais sábio, a Bíblia diz que, no caso do rei Salomão, para quem entende ele como autor do livro aqui, ele foi um dos homens mais sábios do seu tempo, e mesmo com toda essa sabedoria, ele também diz, o próprio autor do Eclesiastes, que investiu tempo, dedicou-se a conhecer todas as coisas que havia debaixo do sol, mas mesmo com toda a sabedoria, nós podemos dizer, por ser limitado, que ele não tinha respostas para tudo. O que é que vai ter depois da sepultura, depois daqui? Quais as vantagens de tudo isso? O que o homem pode dizer depois que essa vida findar? São muitos questionamentos. E é interessante que a autora ela vai dizer aqui, ó, a gente não pode pensar, atualmente faz essa pergunta, que traz esses questionamentos consigo, é uma pessoa que está tipo duvidando de Deus, uma pessoa que está duvidando de Deus. Não. Uma pessoa que está colocando Deus à prova. Não faça essa pergunta não. E esses questionamentos podem ser bem-vindos, e nós devemos questionar mesmo sobre a vida, não é? Porque, para poder entender o sentido dela, perguntando, mas por que isso foi acontecer comigo? Por que isso? Por que aquilo, né? A questão dos porquês. Por que o sofrimento? Por que aquilo? Por que aquilo outro? A gente não faz essas perguntas. E a gente às vezes pode pensar, meu Deus, eu acho que eu sou a pessoa pior que tem no mundo porque eu estou fazendo essas perguntas. Mas será que não é uma própria reflexão? Não adianta você ficar se perguntando o porquê. Porque só quem sabe dar a resposta certa é Deus. A gente não somos sábios para dar essa resposta, né? Somente Deus, somente Ele é quem sabe o porquê disso tudo. Muitas vezes tem a pessoa sofrendo, aí a pessoa diz assim: o que foi que fulano fez para estar sofrendo? Né? Que está pagando o quê? E aí é entre ele e Deus, né? Só Deus sabe o porquê, o que foi, o que está acontecendo. Muitas vezes tem pessoas boas demais e a gente vê, às vezes uma pessoa está acamada há muito tempo, a pessoa diz: fulano não era tão bom, o que é que ele está pagando? Gente, a gente somos pecador, a gente somos falha. Aí fulano dava isso, fazia isso para fulano, fazia isso e aquilo, e hoje vive sofrendo em cima da cama. E aí, cadê o Deus dele? Misericórdia, né? Só Deus é quem sabe, né? O porquê. Ele é quem vai dar. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Justamente, as coisas acontecem para provar, às vezes, a nossa fé. Essas coisas, doenças, de muitas cirurgias, como estética. Aí isso está nas mãos de Deus, mas se ela tem que passar por aquilo tudo, ok, Deus sabe de tudo. Nós não sabemos. Mãe diz até assim: nós não somos sábios, a sabedoria de Deus. Mas Salomão era sábio, né? O autor de Eclesiastes era sábio. Ele investiu na sabedoria. Mas mesmo assim, para mostrar que ele não tinha todas as respostas.
Se ele está se perguntando aqui, está se questionando, é porque a sabedoria dele era limitada, mesmo com toda a sabedoria que tem. Imagine nós, né? Meros mortais, simples mortais. Agora, por um lado também, será que é errado também se questionar? Aí a autora da lição, a irmã Patrícia, diz assim, ó, vale lembrar que Eclesiastes não está condenando os questionamentos sinceros. Se a gente está perguntando isso com sinceridade, por que, Senhor? Querem descobrir ou investigar? Não é errado, pois é registro da própria investigação do sentido da vida. Quando às vezes a gente está perguntando isso, querendo entender o sentido da vida, querendo a resposta de Deus, e é sincero, Deus não está condenando. Esses questionamentos sinceros podem ser tidos para Deus como verdadeiros. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela sua oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de meditar, estudar a tua palavra. Que cada juvenil, cada jovem, adolescente aqui presente, também os adultos, possam, Senhor Deus, sair daqui, ó Pai, fundamentado cada vez mais nos teus eternos ensinos, fundamentado, Senhor Deus, em tua palavra. Que o nosso propósito de vida, Senhor, seja um propósito de viver em função de Ti, das coisas eternas de Deus, e não das coisas fúteis e passageiras e efêmeras desse mundo. Pois, como diz o autor de Eclesiastes, tudo isso é correr atrás do vento. Então, Senhor Deus, coloca a nossa alma, o nosso coração, que possamos, Senhor Deus, dedicar a nossa vida simplesmente, Senhor Deus, a Ti. E que todas as outras coisas sejam apenas complemento, tenham o seu lugar, mas sejam um lugar, Senhor Deus, apenas ressignificado pela tua presença, porque vivemos, Senhor, segundo os teus planos, segundo os teus propósitos, e nunca segundo os nossos próprios planos, nossos planos egoístas, em função de tudo que acaba aqui mesmo debaixo do sol. É isso que nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.